Meu nome é Leonardo Adonis, eu já participei de diversos treinamentos e projetos utilizando o Gira e eu gravei esse vídeo então trazendo os principais erros que eu vejo acontecendo entre os usuários do Gira, tá? Eles não são exclusivos de usuários novos, eu vejo muitos usuários já com experiência que às vezes acabam cometendo algum desses erros e dos 5 erros que eu vou trazer aqui, o quinto ele pode também pesar no seu bolso, tá? Ele é um erro que pode trazer uma conta bem cara para você ou para sua empresa no final do mês e ele é bem fácil de resolver, tá? Então presta atenção que o quinto erro é bem importante. Bom, o primeiro erro é não criar uma rotina de acompanhamento do Gira. É muito comum que um time invista muito tempo na implementação do Gira e depois, ao longo do tempo, acabe não utilizando o Gira da maneira correta, acabe não ali acompanhando tudo que está acontecendo dentro do Gira, tá? No dia a dia, acaba esquecendo, por exemplo, de atualizar os itens, tá? E a maneira mais fácil de garantir isso é criar uma rotina de acompanhamento. E existem vários frameworks que podem ajudar com isso, tá? Um deles ali dentro da metodologia ágil é o framework Scrum, é até o que eu mais aconselho para os times que estão começando a utilizar o Gira. E o Scrum ele já prevê 3 reuniões, tá? Uma primeira reunião diária, que é bem rápida, é só para realmente o time se encontrar e falar ali o que aconteceu ao longo do último dia, coisa de 10 minutos, tá? E ele prevê uma reunião diária, a daily, tá? Que é uma reunião bem rápida, deve durar ali em torno de 10 minutos, que é para o time realmente estar atualizado, tá? Ver o que está acontecendo, garantir que o Gira está atualizado e que não existe nenhum impedimento para que ninguém realize ali alguma das tarefas que tinha previsto para aquele dia. E para complementar essa rotina, você pode adicionar também reuniões quinzenais ou semanais, que seriam então as reuniões de Sprint Review, tá? A ideia seria revisar o que foi feito dentro daquele ciclo, dentro daquela sprint. E não tem problema se você não estiver trabalhando com o Framework Scrum, digamos, ao pé da letra, tá? Essas 2 reuniões, elas são interessantes para qualquer time que esteja utilizando o Gira. Então, uma revisão diária e depois um acompanhamento semanal ou quinzenal um pouco mais longo, tá? Uma reunião que pode demorar ali de meia hora a 1 hora para realmente repassar todos os itens do Gira. E o segundo erro é não conhecer bem o processo ou projeto que você está tentando implementar dentro do Gira. É muito comum a pessoa começar a montar um quadro, dar nome para as colunas e sair criando um monte de itens dentro do Gira e acabar com um projeto que não atende exatamente ao que o time precisa. E vai ter muita dificuldade para acompanhar o seu progresso dentro do projeto. A boa notícia é que esse é um erro fácil de se evitar, tá? Eu recomendo sempre aos meus alunos que comecem pelo simples. Então você pode abrir o Gira e criar um quadro Kanban simples ali com 3 colunas e começar a utilizar ele junto com o seu time e ir vendo ali, à medida que vocês estão utilizando esse quadro, o que vocês sentem falta e o que vocês podem melhorar dentro desse quadro, tá? Então é realmente construir um projeto dentro do Gira de forma iterativa. Você não precisa gastar ali uma semana para montar o projeto sem ninguém do time ver, cheio de recursos para depois chegar na hora de utilizar mesmo e ninguém entender o que está acontecendo e ele não atender realmente ao que o seu time precisa, tá? Você pode ir fazendo isso aos poucos. Começa pelo simples, vai adicionando novos recursos. E como eu falei, você pode começar com o quadro Kanban padrão, com uma lista de 3 colunas, pendências selecionadas para o desenvolvimento, em andamento e itens concluídos. O terceiro erro acaba sendo mais um erro de atenção, que é não definir responsáveis e prazos claros para os itens dentro do Gira, tá? Então, sempre que você estiver gerindo um projeto, dentro do Gira ou fora do Gira, é importante ter bem claro quem que é o responsável por uma determinada tarefa e qual que é o prazo que ela deve ser concluída, tá? Então, o Gira ele já traz até uma facilidade, que são 2 campos pré-criados dentro de qualquer item, que são justamente o campo de responsável e o campo de prazo, tá? E não ter essas 2 informações bem claras dentro do Gira traz 3 problemas, tá? O primeiro deles é não conseguir ter uma boa previsibilidade de quando você vai conseguir entregar alguma parte do projeto. Se você não tem os prazos bem definidos, acaba que você não consegue ter certeza de quando você vai terminar uma determinada tarefa, que pode ser um pré-requisito para o início de uma outra etapa do projeto, por exemplo. Então, isso dificulta muito o planejamento no nível um pouco mais macro, tá? É difícil ter uma previsibilidade se você não tem prazos. O segundo problema é não ter responsabilidades bem definidas. Se um item ficou solto lá dentro do Gira sem um responsável, é muito provável que ele acabe esquecido, tá? Ele vai acabar ficando dentro do board sem ninguém olhar para ele. E o terceiro problema é que você provavelmente vai acabar cometendo o primeiro erro que eu mencionei aqui nesse vídeo, que é não conseguir estabelecer uma rotina de acompanhamento do Gira. Porque se você não tem responsáveis e prazos bem claros,
a sua reunião diária e a sua reunião de revisão de sprint provavelmente vão ficar muito bagunçadas, tá? Vai ficar difícil de cada um saber ali o que tem que falar na hora da reunião e de conseguir fazer de fato uma boa reunião, tá? Conseguir comunicar efetivamente o que tem que ser feito naquele dia ou naquela sprint. E para evitar cometer esse terceiro erro de deixar ali itens sem prazo e sem usuário, existem algumas medidas de segurança que a gente pode tomar dentro do próprio Jira, tá? Você pode, por exemplo, definir que o seu fluxo de trabalho precisa que, para que um determinado item, uma determinada tarefa, por exemplo, mude de status, ele tem esses campos de prazo e responsável definidos, tá? Se esses campos estiverem em branco, esse item ele não vai poder mudar de status, então ele vai ficar parado. Você pode criar esse mecanismo de segurança. E o quarto erro é não estudar o Jira antes de utilizar, tá? O Jira é uma excelente ferramenta que tem uma série de recursos, mas que é muito difícil você acabar utilizando ele de maneira correta sem ter um mínimo de preparo prévio, tá? Então é bom que você estude a própria documentação da Atlassian. A empresa que fornece o Jira, que é a Atlassian, ela fornece também uma documentação bem completa e bem didática que você pode consultar facilmente. Além disso, eu tenho também um treinamento completo na Udemy que vai te levar ali desde o básico de como criar uma conta dentro do Jira até como utilizar os recursos mais avançados, como as automações e os dashboards, tudo de maneira bem prática, bem rápida, com exemplos reais, tá? E eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. E o quinto erro, que como eu falei, ele pode pesar bastante no seu bolso, tá? É não conhecer a política de precificação do Jira. A Atlassian, que é a empresa dona do Jira, ela aplica ali uma tabela de preço que é bem parecida com a de alguns dos concorrentes do Jira e outros SaaS, tá? Que são Software as a Service. Então o preço ele se dá em função do plano, do período de uso e da quantidade de usuários, tá? Então, basicamente, o Jira ele vai te oferecer ali 4 planos, tá? Que variam na quantidade de recursos que estão disponíveis e ele vai cobrar por usuário, por mês ou por ano, tá? Então o Jira ele vai te cobrar, se você tiver, por exemplo, um time de 10 pessoas trabalhando ali dentro do seu projeto do Jira, ele vai cobrar um preço por usuário dentro do plano que você escolher, dentro do período que você estiver utilizando, tá? Então vai ser o valor do plano por mês multiplicado por 10, já que você está trabalhando ali com 10 usuários, tá? Mas se você quiser ter uma visão um pouco mais completa de como funcionam os planos, quanto custa cada um e como ter esse cálculo, como fazer esse cálculo, essa simulação de quanto vai custar utilizar o Jira, eu tenho um vídeo que você pode conferir aqui no meu canal, onde eu explico exatamente como funciona esse cálculo da precificação do Jira. Bom, recapitulando então, os 5 erros são: não criar uma rotina de acompanhamento do Jira, não conhecer o processo que você está tentando implementar dentro do Jira, não definir responsáveis e prazos para os seus itens do Jira, não estudar o Jira antes de utilizá-lo e não conhecer os planos e a precificação do Jira. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Então, deixe o seu like e acompanhe aqui o canal, que toda semana eu vou estar lançando novos vídeos sobre o Jira e outras ferramentas de produtividade.